no conteúdo principal do módulo, que é analisar Hebreus, Cartas Gerais e o Apocalipse. Antes de nós entrarmos propriamente dito nesse assunto, como vocês não tiveram aula comigo com relação ao Novo Testamento, alguns podem ter que lá na frente tem, e eu acho que eu vou ter que repetir o que eu vou falar hoje para vocês. Eu queria hoje, o tema da nossa aula, ser sobre precedentes introdutórios ao estudo do Novo Testamento. O que significa isso, precedentes introdutórios ao estudo do Novo Testamento? São informações, são 6 razões, ou melhor, 6 pontos necessários para que o aluno de Novo Testamento venha ter, aproveitar o estudo do Novo Testamento. Então eu vou tentar apresentar para vocês aqui, nesses precedentes introdutórios, alguns pontos que você tem que ter, não só para o estudo do MT4, que é Hebreus, Cartas Gerais e o Apocalipse, não, para todo o Novo Testamento. E aí eu vou apresentar para vocês alguns elementos fundamentais. Por que fundamentais? Se você não tiver isso, você vai ter problema com relação à assimilação do conteúdo do Novo Testamento. Ok? E aí, são esses aí. São 6 pontos, são 6 elementos introdutórios, fundamentais para o estudo do Novo Testamento. Quais são eles? Crítica pessoal, que está relacionada com o texto. Eu vou falar um por um. Língua grega, que está se referindo à escrita. Canonicidade, está relacionado com o reconhecimento do texto do Novo Testamento. Geografia bíblica está relacionada com o ambiente em que os textos do Novo Testamento foram escritos. Hermenêutica, que está relacionado diretamente com a interpretação dos textos, dos gêneros literários, assim por diante. E por fim, teologia bíblica, que é a elaboração, é a conclusão de tudo isso aqui. No final das contas, vai desembocar na teologia bíblica. Então, esses 6 elementos são necessários, são fundamentais para que você venha ter êxito no estudo do Novo Testamento. Ok? Mas depois também eu vou colocar lá no grupo, tá? Vou colocar lá no grupo para vocês lá, para vocês darem continuidade que eu vou falar em sala de aula. Então esses são guias. Professor, o que eu devo fazer para aproveitar bem o estudo do Novo Testamento? São esses 6 pontos iniciais aí. Tem muitos outros, mas os principais são esses aí. E se você veio fazer teologia, eu pressuponho que você seja maduro na fé. Ok? Maravilha? Então a gente tem que ser maduro. Até porque teologia é para amar, não, mexe. Exato. Mexe com o conteúdo até mesmo que a gente defendeu ao longo do tempo. Né? Então, é necessário a gente fazer análise. Senão a gente faria escolinha bíblica dominical. Né? Ou continuaria lá no médio, teologia, que é superficial. Mas aqui
E aí, vamos começar então. O primeiro elemento necessário para que você venha ter um conhecimento mais profundo do Novo Testamento é que você venha compreender a importância da crítica textual. E aí a pergunta é, professor, o que é crítica textual? Crítica textual é uma dimensão do estudo do Novo Testamento que viabiliza, ou melhor, está relacionado com o texto bíblico do Novo Testamento propriamente dito. Por quê? No Novo Testamento nós temos um grande problema. Nós não temos mais os originais. Nós não temos os originais de Romanos. Nós não temos os originais de Tiago. O que a gente tem hoje são cópia das cópias. Os originais, esse original aqui, não existe mais. Às vezes a gente usa, a gente lê livro aqui falando de originais e tal, cadê o original? Não temos mais. O que a gente tem em grego hoje são cópias. No grego a gente tem em torno, de Novo Testamento, nós temos em torno de 24 mil. Em torno de 24 mil cópias. Completas, parciais e fragmentos. Deixa eu passar aqui na frente e vou mostrar para vocês. Um fragmento do Novo Testamento que estava sendo vendido na internet. É um papiro do Evangelho de João, datado em torno do ano de 250 depois de Cristo. Então tem texto do Novo Testamento que está nessa condição assim, que a gente chama de fragmentos. Está entendendo? Sendo vendido na internet, não sabe se é verdade. Eu fiquei na dúvida, mas foi noticiado no New York Times. Mas isso pode ser vendido? Isso poderia ser vendido? Normalmente, essas cópias estão relacionadas com alguma universidade ou museu. Normalmente está relacionado com universidade e está depositado em uma universidade ou um museu. Eu achava que era tudo para Roma. Não, em Roma tem, mas está espalhado no mundo. Deixa eu voltar aqui, depois a gente volta aqui. Então, gente, com relação ao Novo Testamento, nós não temos mais os originais. O que a gente tem as cópias. Não tem nada, professor? Nada. Aquilo que saiu do punho dela, uma coisa. Não, exatamente, não existe mais. Estou falando isso do Novo Testamento, mas o mesmo problema que se tem no Antigo. Nós não temos originais, seja do Novo Testamento ou seja do Antigo Testamento. Mas não se foca aqui, é o Novo Testamento que nós não temos. Os originais se perderam no tempo. Por inúmeras razões. Uma das razões é que os originais foram escritos em papiro, que é um material muito frágil, muito suscetível à mudança climática.
Outra coisa também, o uso dos originais no início foi muito intenso. Fez com que a igreja reproduzisse cópias. E para fazer cópias, normalmente tinha profissionais, que a gente chama de copistas. A gente chama de copistas. A igreja, na sua grande maioria, era formada por pessoas pobres, por pessoas iletradas. Então, os irmãos começaram a fazer essas cópias, traduzindo, por exemplo, Apocalipse, o original, para essas cópias. E muitos deles não tinham capacidade, mas o fizeram com amor. Fizeram isso com amor. Por isso que uma vez um conhecido nosso, ele é do Barra, uma fé, e ela tem 200 anos. E ele falou que quem disse que a Bíblia pode ser verdadeira se ele é cópia ou não se escrever? Ele falou que foi uma vez. Você está antecipando as informações. Isso eu vou chegar lá na frente. E aí, isso? Como que a gente lida com esse abacaxi? Então, a igreja, lá no início, não estou falando dessa igreja do século III, do século IV, que começou a ser poderosa, não. Estou falando da igreja lá no finalzinho do primeiro século, quando começou a surgir as primeiras escolas, do ano em torno de 95 depois de Cristo. Estou falando dessa igreja lá no início, na sua grande maioria formada por analfabeto, por pessoas que não tinham capacidade de fato para fazer um texto, para escrever um texto, porque não conhecia. Às vezes desenhava, pegava lá um alfa e desenhava, porque não sabia escrever. Não esquecendo que no Império Grego, no Império Romano naquela época, só 10% das pessoas do Império todo eram alfabetizadas. Então imagina o nível de analfabetismo dentro da comunidade cristã formada por pobres, que não tinha acesso à educação. Então, eles viam um alfa e escreviam e desenhavam, não era ele que não escrevia, um desenho. Então imagina, fazer uma cópia assim, vai passando o tempo, o sujeito lá na frente vai saber o que é aquilo. Está entendendo? Então, inicialmente a igreja era uma igreja. As primeiras cópias surgiram a partir desses irmãos simples. E aí hoje, nós temos 24.000 cópias parciais, completa ou fragmento. E a autenticidade? Posso colocar mais chantilly nesse bolo? Divergem entre si. É isso que eu falo, 24 mil. Posso pagar? Por isso que é necessário que o estudante do Novo Testamento conheça isso. Mas corre o risco dessas cópias, a pessoa Vamos fazer aqui diagrama. deixar certinha? Vamos fazer aqui um diagrama. Ai, tá doendo. Tá difícil, né? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver esse outro. Já falei com o Passo Faro? Coloca uma dica lá. Acho que até ano que vem vamos colocar aqui, graças a Deus. Porque, ó, e eu gosto de escrever no quadro, isso aqui é horrível. Depois minha mão fica assim chata. Vou fazer um diagrama aqui para a gente entender. Vamos imaginar que aqui seja o original de Tiago. Vou colocar até um asterisco aqui, ó, bem bonitinho, falando que é original. Aquele livro que foi
Veio direto de Deus. O primeiro escrito. Né? Só que o grande problema é que ele foi escrito em que é um produto perecível. Clima, ao uso demasiado. Né? E aí começou a surgir a primeira cópia, que eu vou chamar de P1. Começou a surgir uma segunda cópia chamada de P2. Uma outra cópia chamada de P3. A partir dessa cópia aqui, começou a surgir outras cópias. P1, 2.1, P1, 2.2, P1, P2, 3, aqui da mesma forma. E todas essas cópias foram sendo replicadas. Está entendendo? Até o texto chegar na nossa mão hoje. Isso foi a cultura deles. Não esquecendo que o primeiro, a gente está falando aqui, vou colocar uma data imaginária aqui. A gente está falando aqui de 95 depois de Cristo. Vou colocar aqui no ano 50 depois de Cristo. Aqui eu vou colocar no século 3. Século 3. Isso multiplicando, né? Até chegar nas nossas mãos. O primeiro livro, e outra coisa, tudo isso aqui, gente, sendo feito manualmente. Por isso que a gente chama de manuscrito. Ok? Por isso que a gente chama de manuscrito. Então, a gente está falando aqui de século I. Aqui seria mais século. Vou colocar século I. Os livros deixariam de ser manuscrito, escrito, sendo escrito só no século XV. Esse processo de cópia aqui durou 14 séculos. Sendo que o primeiro livro a ser escrito no século XV, com a invenção da tipografia, da imprensa, por Wittenberg, foi no século XV. Ou seja, 14 séculos. Então, quando chegou no século XV, descobriu-se a imprensa. E o primeiro livro a ser escrito foi a Bíblia. Então, ela ficou num período de 14 séculos com aquilo que a gente chama de período das cópias. E as cópias iniciais, a gente não pode esquecer que elas foram escritas por pessoas que não eram profissionais. Por isso que a gente volta aqui para a projeção. A gente precisa disso aqui chamado crítica textual. É por isso que a gente precisa da crítica textual. O que a crítica textual faz? Posso apagar aqui? Não está doendo mais aí, meu filho, não. Falei com vocês sobre os originais que foram sendo copiados. As cópias também foram copiadas. E esse processo, no caso do Novo Testamento, o processo de cópia durou 1500
em torno de 14 séculos. 14 séculos. O que a crítica textual faz? A crítica textual o que a crítica textual faz? Ela tenta, a partir daqui, a partir das cópias, estabelecer um texto que se aproxime do original. Processo inverso. O que a gente tem hoje são cópias, né? E ela pega essas 24 mil cópias. Por exemplo, a gente fica feliz. A Bíblia aí, ó. A Bíblia aí, ó. A gente não tem a noção do trabalho que se tem para deixar a Bíblia desse jeito aí. Porque a gente tem a crítica textual que pega essas 24 mil cópias. Eu estou falando cópias, porque tem citações dos pais da igreja, que é mais de 1 milhão. Eles também usam citações dos pais da igreja para reconstruir o texto do Novo Testamento. E aí a gente às vezes não dá valor. Aí, ó. Professor, a crítica textual também vai ser o divisor dos fake news também, né? Os fake news da época, né? O professor Fábio falou na disciplina que ele deu que alguns escreviam, colocava lá apóstolo Paulo lá e... A gente chama isso de pseudo-epígrafo. Ele falou isso aí. Epígrafo. Epígrafo, que é você atribuir um escrito, era comum na época. Hoje seria plágio. Mais ou menos isso aí. Mas era muito comum. Se você, naquela época, se você desejasse que seu livro fosse conhecido, colocava no nome de uma pessoa importante. Era comum. Muita gente fazia isso. Está entendendo? Muita gente fazia isso. A gente chama esse tipo de escrito chamado de pseudo-epígrafo. Atribuindo ao apóstolo João, principalmente ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro. Era comum. Está entendendo? Então, gente, voltando aqui, crítica textual. O que a crítica textual faz? Ela pega essas cópias, com mais de 1 milhão de citação dos pais da igreja, e tenta estabelecer um texto que aproxima, nome técnico aqui, original é para os leigos, para vocês aqui é autógrafos. Os autógrafos. Ideia mesmo. O apóstolo Paulo, quando escreveu o primeiro livro de Romanos, o primeiro livro de fato de Romanos, ele deixou ali a sua assinatura. Por isso que chama autógrafo. É o original. Ok? Então, o que a crítica textual faz? Pega todas essas cópias, mais 1 milhão de citações do pai da igreja, e tenta estabelecer um texto que se aproxime do autógrafo. Por que, Hudson? Porque não se existe mais o Novo Testamento e porque as cópias se divergem entre si. O texto, a gente vai estudar em Hebreus, Cartas Gerais, Apocalipse, está na mesma situação. Está na mesma situação. Então, a crítica textual, quando a gente está fazendo exegese, tem uma parte lá que chama crítica textual. Então, a gente reconstrói um texto que se aproxima do original. As novas traduções, então. As novas traduções, então, agora, eu não vou responder aquela pergunta que você fez lá atrás, mas a gente está caminhando para ela. O Novo Testamento é muito criticado por isso.
comparar com outros escritos que são celebrados pela academia, pelos céticos, você vai ficar em paz no espírito e você vai ver que o que a gente sofre não é por escassez de manuscrito, é por excesso. Por que eu estou falando? Por exemplo, se você pegar Platão, que é tão celebrado, tão idolatrado, tão celebrado aí no mundo de hoje, a primeira cópia, a distância entre o autógrafo e a primeira cópia dos escritos dele tem uma distância de em torno de 1.200 anos. Entre o original e a cópia. A primeira cópia. Pergunta para mim com relação ao Novo Testamento. Qual que é essa distância? 50 anos. O primeiro escrito do Novo Testamento é datado, que a gente tem disponível nesses 24.000, 150 depois de Cristo. O Novo Testamento não foi finalizado no ano 100? No ano 90? Vai dar em torno de 160. Vou colocar o ano 100. O ano 100? 50 anos. Vamos pensar com nossos botões. Qual o escrito que tem muito mais garantia de estar próximo do original? É o Novo Testamento ou a cópia do Senhor Platão? Sem contar também a ação do Espírito Santo, né? Não, esquece isso. Isso, se você for falar numa academia, a pessoa pode rir da nossa cara. Não, a gente está falando aqui de preservação do texto. Dá para ficar mais confortável, mais tranquilo, sossegado? Sim. Dá, Teoricamente, sim. 50 anos? 1200. O que aconteceu nesse um século, gente? Um século não, um milênio. Que século? Um milênio. O que foi alterado nisso aqui? E essa fala não tem repercussão, só o Novo Testamento. Aí você vê livro, escreve o que Jesus disse, livro sinistro. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Ao ponto de esse livro transformar em documentário o Discovery Channel. Aí você ouve um negócio desse e assusta, caramba. Mas, colocando tudo no miúdo, vamos fazer a comparação com o escrito de Platão. Um milênio entre uma cópia, entre o original e uma cópia, o que não entrou. É porque a fé cristã, ela sofre desde o início. Ela sofre desde o início. Isso aí, Tiago, o primeiro escrito, já começa falando sobre sofrimento. Aí. Então, desde o início. E as pessoas hoje, os intelectuais, não são sinceros. Não estão de fato em busca da verdade. Está entendendo? Se tivesse em busca de fato da verdade, a conclusão seria assim: a gente idolatra Platão, mas o primeiro escrito, será que o que a gente tem hoje em mão, será que o que acontece? Eles não aplicam aqui? É porque eles textual. Eles não fazem isso aqui que o Novo Testamento faz. Não fazem. E aí, olha para vocês verem. A gente falou de intervalo entre o original e a cópia. Agora vamos ver aqui com relação ao número de manuscritos. Olha aqui, quase 25.000 escritos, 25.000 manuscritos, que são a base do trabalho da crítica textual. Agora olha para Platão, nem aparece aí. Tem um azulzinho aqui, bem de levezinho. Além de ter um intervalo enorme, ele padece de testemunha.
Testamento é recheado de testemunho. Ou seja, e aqui eu coloco isso, o mesmo Deus que inspirou o texto é o mesmo Deus que preservou o texto. Ok? O mesmo Deus que inspirou Paulo é o mesmo Deus que preservou as cópias que surgiram depois do processo de reduplicação do original. Testemunho que a gente pode celebrar. E aí, ó, tem muitos outros, tem Fé, tem Platão, tem de Homero. E aonde que arrumou essa fonte? Esse livro, por exemplo? Oh, esse livro aqui é muito bom. E daí tem. Fala sobre isso aí. Tem aqui capítulo 14, capítulo 15, capítulo 13, capítulo 16, que vai falar sobre crítica textual. E a hora que eu falei da ação do Espírito Santo foi exatamente nesse ponto de preservar essa. Então, é o que diferencia Platão do Novo Testamento. Está entendendo?